Jesus, amada igreja, amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós já poderíamos ir embora, né? Porque nós já sentimos a presença de Deus tocando as nossas vidas. Amém? E quando Deus se manifesta, a nossa vida é transformada. Você pode te levar para cá para estar orando em nome de Jesus? Pai, no precioso nome de Jesus, ó Deus. Nessa noite nós nos encontramos aqui na tua casa, Senhor, e queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, nos inspira com a tua palavra, Senhor, para nós andarmos dignos na tua presença, para sermos melhores do que ontem, Senhor, para nós avançarmos em direção àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Querido Espírito Santo de Deus, ministra particularmente em cada coração, ministra também a toda a igreja no coletivo, Senhor. A quem está ouvindo pela internet, quem vai ouvir, no precioso nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar a minha total dependência de Ti, a nossa total dependência de Ti, porque precisamos do Senhor, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, por favor. Cleito, continua ministrando aí, amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Livro Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E antes de estar lendo o texto, quero dizer para vocês aqui que nós, como seres humanos, não devemos formatar aquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes nós somos muito ansiosos. Entra na igreja, eu quero ouvir logo a palavra. Por que a palavra não começa? E às vezes Deus não quer ministrar a palavra de início, que é a adoração. Quer que você se entregue, se renda à adoração, para Ele começar a preparar o teu coração para a palavra que vai entrar. De repente, na noite que eu estou citando, pode até não ter a palavra, mas a adoração, por meio dos louvores, vai preparando o teu coração, vai moldando para aquilo que Deus quer fazer, amém? Aleluia. Então, livro de Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 diz assim. E aqui é Jesus falando. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer nessa noite que você e eu, nós somos especiais, porque o Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele é o presente de Deus para a nossa vida. Ele é o nosso Consolador. Viu? A palavra Consolador, aquele que consola, aquele que conforta, aquele que ajuda. O texto também diz lá em Salmo 54, precisa abrir não, versículo 9, se não me engano, que o Senhor é o nosso ajudador. É Ele que conhece as minhas fraquezas e as tuas fraquezas, as minhas debilidades e as suas debilidades. É Ele que conhece o nosso andar. De repentemente, nós, como seres humanos, temos amigos e irmãos que olham para a gente assim e podem falar, pô, o Luciano tem um certo defeito, o irmão tem uma certa maneira de agir, e não saber por que a gente age dessa maneira, mas o Espírito Santo sabe, mas Jesus sabe, porque Ele nos conhece, e Ele quer nos ajudar, amém? Então, uma coisa que nós devemos, como seres humanos, como filhos de Deus, é ter mais intimidade com o Espírito Santo, conhecer a pessoa do Espírito Santo, porque Ele quer se revelar a nós, mas depende mais de nós, querer conhecer essa pessoa. Imagine, o texto diz que, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, e no versículo 17 diz assim, ó. 2 Coríntios 4, 17 não, 7. 6, perdão. Porque Deus que disse,
Olha só, o 6 e o 7. Porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós temos um tesouro que muitas das vezes é deixado de lado, que muitas das vezes não é consultado. Temos uma pessoa morando dentro de nós, que é a pessoa do Espírito Santo. Ele quer ouvir a nossa voz, quer ter intimidade conosco, mas na correria do dia a dia, nosso cotidiano, muitas vezes nós esquecemos que a primeira pessoa que nós temos que ter um contato é o Espírito Santo, quando acordar. Em cada situação, a primeira coisa que devemos falar é com a pessoa do Espírito Santo. E nós esquecemos. Porque o mundo, o sistema quer roubar essa intimidade que nós temos que ter com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Então, precisamos conhecer o Espírito Santo. Temos que ter um desejo ardente em nosso coração. Um desejo muito forte de saber quem é o Espírito Santo. De querer se relacionar com Ele. Porque se você se dirigir a palavra a uma pessoa, a pessoa vai te responder. Quanto mais a pessoa do Espírito Santo, que é um cavalheiro. Ele não é mal educado. Ele é educado. Se você falar com ele, ele vai te responder. Se você se dirigir a ele, ele vai te responder. Muitas das vezes nós que estamos tão ocupados, tão acelerados, que perguntamos e não esperamos a resposta. Às vezes, por tantas vezes perguntar e não esperar a resposta, a gente sai para viver a nossa vida, a gente vai esquecendo de perguntar. Ah, ele não respondeu. Ah, ele não falou. Então a gente vai... Eu vou sair porque eu tenho que trabalhar. Eu vou sair porque eu tenho que fazer isso. Eu vou me adiantar porque... E a gente não para ouvir quem a gente precisa ouvir. Que é a pessoa do Espírito Santo. É Ele que vai nos lembrar as Escrituras no que diz respeito ao assunto que a gente quer a resposta. É Ele que vai lembrar. É Ele que vai trazer à tona. Nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Temos que ter um desejo ardente. Temos que se dedicar à palavra, porque é através da palavra, em certo momento, ele vai trazer a lembrança ao nosso espírito, à nossa mente, aquilo que foi lido anteriormente, aquilo que a gente já leu, aquela pregação que a gente ouviu, que é a resposta para a nossa vida. Deus, ele vai à frente para derrotar os nossos inimigos. Saber que o Espírito Santo quer a minha vitória e a sua vitória? E muitas das vezes nós colocamos os pecados que nos assedia entre nós e o Espírito Santo. E porque a gente erra, e porque a gente falha, a gente fala assim, eu não vou mais a Deus não. Porque eu caio nesse pecado, eu erro aqui, eu falo mal de fulano, de ciclano. E às vezes a gente fala assim, não, eu não vou nem a Deus porque eu não estou legal. Mas é nesse momento que Ele quer que você vá a Deus. Porque Ele sabe que eu preciso que você precisa. Veja bem, a nossa debilidade Ele já conhece. E quando isso acontece, nós é que passamos a conhecer quem nós somos. Aí nós vemos, é por isso que eu preciso do Espírito Santo. Aí você tem que falar para Ele, tem que conversar, Ele quer ouvir da tua voz. Ele quer nos arrancar das densas trevas e nos trazer para a luz. Ele quer iluminar o nosso coração, que às vezes está sujo e contaminado, para iluminar, para a gente poder enxergar melhor a palavra, ter iluminação da palavra, poder ouvir a sua voz. Mas se a gente deixar de lado, por causa dos nossos erros, a gente vai ficar cada dia mais distante de Deus. Ele sabe dos nossos erros. Ele sabe das nossas falhas. E Ele quer nos ajudar. Mas para isso, eu tenho que falar. Lembra quando Jesus foi diante de um cego e falou, que queres que eu te faça? Jesus não é o Filho de Deus? Ele não tem toda a sabedoria, toda a inteligência? O homem era cego diante dele. Por que Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Porque é do interior do coração, é a vontade. Qual a tua vontade? Qual a minha vontade? Eu tenho que falar para o Espírito Santo, Senhor, eu quero ser livre nessa área. Eu quero deixar de falar demais. Eu quero deixar de argumentar certas coisas na minha mente.
Eu quero que a minha mente não seja mais bombardeada por isso ou por aquilo, porque está me fazendo mal e eu não preciso, fica difícil de me aproximar de ti. Quando você passa isso para Ele, Ele vai tirando. Ele vai limpando o caminho para a gente se chegar mais a Ele. Mas se a gente não fala, Ele não faz. Porque tem que ter o desejo em mim de querer chegar ao Espírito Santo. Ele tem que ver esse desejo, ele tem que ver essa vontade minha e sua de querer se aproximar dele. Quanto mais você busca, mais a você é revelado. Quanto mais você tem sede e fome, mais você vai receber dele. Mas se você abrir mão da sede e da fome, você abrir a mão da busca, você vai ficar de lado. Porque tem que partir de mim e de você. A parte dele ele já fez. Ele quer. Você tem que querer também, amém? Aleluias. E à medida que você fala para o Senhor, arranca os inimigos do meu caminho. Você lembra que lá no Egito, quando o povo ia no deserto, ia uma coluna de fogo na frente? E a nuvem para proteger? É Ele cuidando do seu povo. E nós não mudamos, nós somos filhos de Deus. Ele tem cuidado de nós, Ele quer cuidar de nós. Então se Ele chegar para ele, Senhor, arranca os inimigos de perto de mim, Senhor. Os inimigos espirituais, não são os físicos. A Bíblia já fala que a nossa arma, né, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, seres espirituais da maldade, que não quer o meu avanço e o seu avanço. Porque sabe, se você crescer, se você avançar, você é uma bomba atômica na mão de Deus. Você é uma excelência na mão de Deus. Por isso o inferno se levanta, por isso os demônios vêm contra mim e contra você, para que eu e você não venhamos enxergar a verdade, para que eu e você venhamos sujar o nosso coração, para que eu e você venhamos nos contaminar e querer se afastar e desistir. Não, não vou mais buscar Deus. Não, não vou mais ler a palavra. Eu vou me chatear. Para a gente cair na armadilha de Satanás, que é a ofensa. Deus quer nosso coração limpo. Deus quer um caminho aberto para a gente correr em direção a Ele. Vou até além. Correr junto com Ele. Você pode imaginar que o Espírito Santo quer pegar na sua mão e falar assim, vamos filho, a gente vai trabalhar hoje. E no caminho do trabalho você vai ganhar uma alma para mim. Aí você para falar com a pessoa e Deus vai te dando a orientação para ganhar aquela alma. É isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Mas se a gente não parar para tentar essas coisas, passa dia após dia. As almas não se convertem. Você não para falar com quem tinha que falar. E a vida vai prosseguindo. Porque nós temos que investir nesse relacionamento. Amém? Glória a Deus. Se dedicar à leitura da palavra, à oração e buscar Deus. Mas como é que eu busco o Espírito Santo? Como é que eu busco? Salmo 34 diz assim, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Se você abrir a sua boca para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome, você vai criar perto de você, ao seu redor, uma atmosfera de adoração. Onde o contato com a pessoa do Espírito Santo, a sensibilidade, ela vai ser aumentada. Você vai falar com Ele, Ele vai te responder. Você vai adorar Ele, e adorar Jesus, Ele vai ouvir, e Ele vai ficar perto de ti. Você lembra quando Saul ficava endemoniado, possesso por espíritos malignos ali, e atormentado? Davi vinha louvar a Deus ali com a harpa. E os espíritos do mundo saíam, se afastavam. Então aquele ambiente era regado por adoração e por louvor. E quem se manifestava ali era o Espírito de Deus. Aí Saul tinha paz, porque Deus estava ali presente. Amém? Então quando você começar a parar para louvar e adorar, e criar esse ambiente de adoração na sua vida, no seu coração, no altar da sua vida, que é o seu coração, as coisas vão começar a andar. Aleluias? Isso é buscar a Deus. Isso é buscar o Espírito Santo. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Quando você começa a louvar, o seu coração muda, porque ele é regado pela adoração. A gente adora a Deus, mas quem é privilegiado pela adoração também somos nós, porque a presença dele se manifesta, porque o ambiente muda, porque a atmosfera muda, e a presença dele se manifesta, e a gente fica alegre. Engrandecer o Senhor comigo,
e juntos exaltemos ao seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Quando você busca Ele, Ele te responde. Quando você se dirige para Ele e olha para você, diz aqui, ó, livrou-me de todos os meus temores. Esses temores, eu posso dizer que é pensamentos horríveis que vêm na nossa mente para assombrar, para tirar eu e você do foco, para mostrar só a parte negativa, a parte ruim, para nos roubar da presença de Deus. Mas quando a gente começa a adorar, o ambiente muda. Os temores vão embora. Diz o versículo 5, olharam para Ele e foram iluminados os seus rostos. Não ficaram confundidos. Quando a gente aplica esse tempo de adoração na nossa vida, esse tempo de comunhão, nós não vamos ser mais confundidos. Vamos ouvir a voz dEle, audível, ou no interior do nosso coração. Um sentimento que você vai saber, Deus falando assim, eu quero que você faça isso. Eu quero que você se porte dessa maneira. Eu quero que você ande dessa forma. Eu quero que você trate as pessoas desse jeito. Eu quero que você se manifeste assim, como Jesus se manifestou. E a glória de Deus vai tomando a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada. Mas você pode falar assim, irmão, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas lutas, tenho tantas tentações, tantas provações, eu também tenho. E Jesus também teve. Mas eu quero falar para você, olha só, no que diz respeito às dificuldades, às tentações, os problemas da vida, elas fazem parte da vida do ser humano. Elas que vão provar e qualificar o nosso desejo para estar na presença de Deus. Cada vez que eu cedo a uma tentação, a uma murmuração, a algo para me entristecer o coração de Deus, eu estou me inclinando para uma adoração ao inimigo, a uma adoração às trevas. Mas toda vez que eu resisto às trevas, me prostro diante de Deus, eu digo, não vou murmurar, eu não vou dar vida a isso, eu não vou colocar meus olhos nisso, eu não vou emprestar a minha boca para Satanás, eu vou adorar a Deus. Você está adorando a Deus, está dizendo não aos problemas, não às situações que querem te arrastar para um lugar longe de Deus. Você vai estar cada vez mais perto de Deus. Então essas situações, essas provações, quanto mais você dizer não para elas, mais perto de Deus você está. Quanto mais você dizer não, mais força você tem para resistir. E mais força você tem para adorar, para buscar. É fácil? Não é fácil. Mas Deus permite isso, para a gente crescer na presença dEle. Ele quer o meu crescimento e o teu crescimento. Luta da carne contra o Espírito sempre vai ter. Mas se a gente priorizar, que naquele momento é uma guerra de altares. É as trevas brigando contra a luz, usando a nossa carne e o nosso espírito. A gente tem que se falar, Senhor, eu vou me render a Ti. Se necessário, dobre o joelho. Se necessário, fuja que nem José fugiu. Se necessário, corra. Grite e dê glória a Deus. Louve um louvor. Mas a vitória virá. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo quer falar com você. E quer te ajudar. E quer nos ajudar. Você pode pedir ao Espírito Santo para mortificar as obras do pecado na sua vida. E Ele vai te ajudar a mortificar. Porque Jesus já venceu o pecado na cruz do Calvário. O pecado já foi vencido lá. Mas se tem um pecado ainda que te oprime, fala, Espírito Santo, o Senhor é o meu ajudador. Me ajuda a ter força contra essas áreas, que muitas das vezes vem me roubar da tua presença. Ele vai te ajudar, porque Ele quer te ajudar. Ele é o nosso ajudador, amém? Aleluias. Você tem que falar com Ele, você tem que ter esse diálogo com o Espírito Santo. Parece uma coisa tão banal, mas é o simples que dá certo. A gente procura várias soluções. É só abrir a boca e falar com Deus. Abrir a boca e falar com aquele que está querendo te ouvir. Porque Ele habita dentro de nós. A primeira pessoa que tem que ouvir a minha voz, veja, não é minha esposa que está do meu lado quando eu acordo, mas é a pessoa do Espírito Santo. Quando a gente acorda e abre os olhos. Amém? Glória a Deus. Ele quer o nosso crescimento. Ele quer ter comunhão conosco. Aleluias. Ele é tudo que Jesus é. Ele é tudo que Jesus tem.
Ele é tudo que o Pai quer para nós. É a pessoa bendita do Espírito Santo. O que nós precisamos ter é uma nova experiência com a pessoa do Espírito Santo. Temos que buscar essa experiência. Buscar essa intimidade. Buscar Ele na palavra. Aleluia! Ele quer. Eu lembro, você tem que pedir ao Espírito Santo também, sabe o que? Para você conhecer a voz dele. Ter mais comunhão com a sua voz. Ter comunhão com um testemunho interior que ele quer guiar. Fala, Espírito Santo, eu não sei quando eu estou me falando, mas só me ajuda a conhecer a sua voz. Me ajuda a perceber a sua doce voz. Eu quero ter meus ouvidos e o meu sentimento do meu corpo aguçado para quando o Senhor falar, eu compreender que é o Senhor. Ele vai te responder. Porque Ele quer esse crescimento. Amém? Eu lembro lá, quando em Lucas, no capítulo 27, quando estava Jesus e os 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus não estava com a aparência que ele tinha humana, porque senão eles tinham reconhecido Jesus ali. Um homem se chegou a eles, e eles 2 estavam saindo de Jerusalém, porque estavam tristes, porque Jesus tinha morrido, e já se passavam 3 dias. E Jesus transfigurado apareceu junto deles e caminhava com eles. E quando expôs a ele as escrituras, ele fala, o nosso coração ardia, porque ele falava da parte de Deus. Aí no versículo 45, Lucas 27, 45, diz assim, Lucas 24, não tem 27 não, perdão, é Lucas 24, 45, aí diz assim, então abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Quem abre o nosso entendimento para compreender as coisas espirituais, as Escrituras, é o Espírito Santo. Sem Ele, nós vamos ler para lá e para cá e não vamos ter entendimento nenhum. Mas o Espírito Santo, Ele quer que a gente entenda as Escrituras. Ele quer que a gente caminhe com Ele. Ele quer que a gente ande com Ele. Quando Jesus se manifestou a esses 2 discípulos, eles compreenderam as Escrituras. Eles voltaram para Jerusalém e Ele falou, nós nos encontramos com Cristo no meio do caminho. E Ele nos explicou tudo o que tinha que acontecer. E eles voltaram e o cenário foi outro. Então, irmão, se você estiver triste, para falar com o Espírito Santo. Se não estiver triste, fale também com o Espírito Santo. Porque Ele vai dar entendimento. Ele vai revelar para você as Escrituras. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece porque você está desse jeito nessa noite. Ele sabe mais do que você. E Ele também tem a solução. Você pode se colocar de pé nessa noite? Vamos estar orando aqui no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Fecha teus olhos. Tem uma pessoa dentro de você, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o Espírito Santo. Às vezes você conhece com a voz, ou como um sentimento, ou como uma direção que fica aguçada quando você lê as Escrituras. É Ele que te ama. Jesus falou que Ele foi ao Pai, mas Ele enviou outro Consolador, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós não vamos abrir mão da sua presença. Nós vamos fazer por onde a falar com o Senhor a cada dia, a buscar o Senhor, a sua presença, porque o Senhor quer ser encontrado por nós. Querido Espírito Santo, nós te pedimos perdão nessa noite, por todas as vezes que nós negligenciamos a sua pessoa no nosso interior. E te pedimos a sua ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda a conhecer a tua voz. Nos ajuda a perceber o testemunho interior dentro de nós, quando o Senhor fala conosco, Senhor. Nos ajuda, Deus, quando estivermos lendo as Escrituras, Senhor. Que o Senhor venha revelar a tua vontade por meio das Escrituras, no nosso entendimento, Senhor. Haja revelação da tua palavra. Haja clareza e entendimento, Senhor. Que todo nível de trevas seja dissipado, Senhor. Quando nós estivermos tristes, venha nos alegrar, Senhor, com a tua palavra. Abrir o nosso entendimento, como o Senhor abriu o entendimento daqueles discípulos no caminho de Emaús, Senhor.
Ah, meu Deus, nós somos dependentes da tua pessoa. E o Senhor quer fazer e vai fazer algo extraordinário em nossas vidas, Senhor. Nós queremos crescer junto com o Senhor. Queremos andar de mão dada, Senhor, seguir a tua orientação, seguir a tua palavra, a tua direção. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos ajuda nas pequenas coisas, Senhor, e nas grandes, nos pequenos detalhes, Senhor, e nos detalhes maiores, porque nós queremos andar com o Senhor. Nos ajuda a vencer as tempestades das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a vencer os pecados das nossas vidas, Senhor, porque queremos andar em liberdade. Queremos andar em unidade com o Senhor, como o Senhor foi com Jesus Cristo, Senhor. Seja o Senhor conosco, no nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.